Bem-vindo ao Politize. O meu nome é Fábio Monteiro, do canal Vestibular em Cena, e hoje nós vamos tratar das principais atualidades e efemérides para vocês mandarem bem nos seus vestibulares. Efemérides são datas celebradas ou então lembradas também devido às suas polêmicas e então tem grande chance de cair nos seus vestibulares, tal como a Revolução Francesa, que celebrou 230 anos nesse ano de 2019. A seu respeito, é preciso chamar a atenção para o fato dela ter encerrado um ciclo revolucionário, liberal e burguês ao longo da modernidade. Esse ciclo foi iniciado pelas revoluções inglesas de 1640, a puritana, e 1689, a gloriosa, a Revolução Americana de 1776 e então o período revolucionário francês. Um segundo ponto a se destacar é o fato da Revolução Francesa ter inventado e também difundido os ideais humanitários. Isto é, de acordo com a historiadora norte-americana Lynn Hunt, em seu A Invenção dos Direitos Humanos, ela destaca como a literatura, os panfletos e os jornais, ao longo do período revolucionário francês, difundiu não somente a ideia de humanidade, mas também de cidadania. Afinal de contas, na Revolução Francesa nós tivemos uma declaração dos direitos do homem e do cidadão. E por fim, é preciso chamar a atenção que foi a Revolução Francesa quem inventou duas bússolas políticas fundamentais ainda hoje. A direita, com os girondinos, os defensores de uma monarquia constitucional, e à esquerda, os jacobinos, defensores de uma ideia radical no século XVIII, os ideais republicanos. Avançando cronologicamente, nós adentramos então a história do Brasil, pois em novembro de 1889 foi proclamada a nossa República. Dentre as causas que contribuíram para a derrocada do governo monárquico, nós podemos destacar três, de média e longa duração. Em primeiro lugar, o avanço dos movimentos abolicionistas, pois, afinal de contas, desde a década de 1860, peças teatrais, panfletos, revoltas, fugas, organizações de quilombo foram decisivos para, então, a desagregação do sistema escravocrata. Dentre os líderes desse movimento, nós podemos destacar o engenheiro André Rebouças, o jornalista José do Patrocínio e também o legalista Joaquim Nabuco, que cada qual com as suas estratégias contribuíram para a difusão dos ideais abolicionistas. Em segundo lugar, é preciso destacar a Guerra do Paraguai, que, como nós sabemos, foi decisiva e crucial para a participação do Exército Brasileiro, ou melhor, da então Guarda Nacional, que a partir da Guerra do Paraguai se consolida como uma força política e militar decisiva para os rumos brasileiros no começo do século XX. A Guerra do Paraguai não somente contribuiu para a desagregação do sistema escravagista, como também para dar musculatura ideológica aos nossos militares, tanto os de baixa patente, quanto também, logo mais, com os militares de alta patente. A partir então da década de 1870, nós temos um terceiro fator, a difusão dos ideais positivistas, que, como nós sabemos, a filosofia do positivismo de Auguste Comte era francesa e conservadora dentro da matriz europeia. Entretanto, ela chega no Brasil com um viés revolucionário. Afinal de contas, passa-se a encarar as etapas históricas brasileiras como processos a serem superados. Explico melhor. Dentro de uma perspectiva positivista, as etapas históricas brasileiras seriam a colônia e a monarquia, que já dava sinais de desgaste e então precisaria ser superada pelos ideais republicanos. E ninguém melhor do que o setor militar para encabeçar, liderar esse processo de modernização, não somente social, institucional e também econômico do período monárquico. Dessa forma, então, os abolicionismos, a Guerra do Paraguai e o avanço dos ideais positivistas junto dos militares foram decisivos para a proclamação da República. Seguindo adiante, nós encontramos os 90 anos da crise de 1929. Dentre as suas causas estão a superprodução industrial dos Estados Unidos, decorrente da vitória na Primeira Guerra Mundial, a grande desigualdade econômica, afinal de contas, mais de 40% da sociedade americana ganhava menos de $1.000 anuais, e também as especulações financeiras na Bolsa de Nova York. A respeito dessa crise econômica, vale chamar a atenção para algumas semelhanças e diferenças com a crise de 2008. Entre as semelhanças, basicamente, estão o fato de os Estados Unidos terem sido o epicentro de ambas as crises e que tiveram desdobramentos internacionais.
pois Eric Hobsbawm, em Era dos Extremos, considera que, na Europa, mais de 40% da população viveram ou numa espécie de subemprego ou então numa condição de desemprego. Dentre as diferenças, existem muitas, pois em 1929 houve um colapso entre a oferta e a demanda a partir do sistema industrial. Por sua vez, em 2008, o epicentro da crise foi justamente os subprimes, isto é, o sistema de hipotecas, o mercado imobiliário norte-americano. Em 1939, nós tivemos dois eventos que mudaram radicalmente a história mundial. Em primeiro lugar, em abril, houve o fim da Guerra Civil Espanhola, que opôs republicanos e as forças nacionalistas. Do lado dos republicanos estavam anarquistas, socialistas, comunistas e democratas, que em grande parte compunham também as Brigadas Internacionais. Por sua vez, os nacionalistas eram liderados pelo general Francisco Franco e tinham o apoio dos setores conservadores e também dos nazistas. De certo que o grande símbolo dessa Guerra Civil Espanhola é a pintura de Pablo Picasso, Guernica, que denuncia os horrores, as atrocidades do ataque nazista a esse pequeno vilarejo no norte da Espanha. Foram mais de 4 horas de ataque e mais de 31 toneladas de bombas incendiárias lançadas pela Força Aérea Nazista, que então ensaiavam o seu poder bélico destinado à Segunda Guerra Mundial. Evento este que teve como estopim a invasão da Polônia em setembro. Até aquele momento, as forças nazistas já tinham ocupado não somente a região dos Sudetos, mas também Áustria e Hungria. Isto é, o avanço nazista sobre o leste europeu entre 1935 e 1939 foi visto com uma certa condescendência pelas forças ocidentais, França e Inglaterra. Afinal de contas, seria uma forma de blindar a Europa do avanço comunista e stalinista. Entretanto, a partir de 1939, com a ruptura do Pacto Ribbentrop-Molotov, começa então a Segunda Guerra Mundial. Por fim, a esse respeito, é importante salientar um detalhe. A ascensão do fascismo na Itália, liderado por Benito Mussolini, se dá em 1922, com a Marcha dos Camisas Negras sobre Roma, ou seja, antes do colapso econômico de 1929. Por sua vez, dentre os fatores que promovem a ascensão do nazismo na Alemanha estão não somente a grande recessão econômica da crise de 29, mas também o ressentimento pela derrota na Primeira Guerra Mundial e, em grande parte, o populismo, a demagogia da extrema-direita nazista. Ao longo da Guerra Fria, houve dois eventos significativos a respeito da luta entre o bloco capitalista e também o bloco comunista. Afinal de contas, a lógica da Guerra Fria era essa lógica bipolar. Pode não ter havido confronto direto entre Estados Unidos e União Soviética. Entretanto, essas potências transferiram esses conflitos ideológicos também para confrontos militares em todo o hemisfério sul. Bem, a respeito dessa lógica, nós podemos destacar em 1949 a Revolução Chinesa. Revolução essa liderada por Mao Tse-tung, que comandou tropas compostas por setores rurais, camponeses, dando origem ao que foi chamado de maoísmo, que em grande parte iluminou e conduziu a mentalidade das guerrilhas rurais em toda a América Latina ao longo dos anos 60 e 70. Além disso, é preciso levar em consideração os conflitos, tanto ideológicos quanto territoriais, entre a ascensão da China comunista e a estabelecida União Soviética. Conflitos esses que tiveram o seu auge em 1969, na Guerra Sino-Soviética. Por sua vez, na América Latina, foi a vez da ilha caribenha Cuba consagrar a sua revolução em 1º de janeiro de 1959. É preciso destacar o processo revolucionário cubano, liderado por Fidel Castro, Che Guevara, entre outros, era de início nacionalista e então se torna de fato comunista após a crise dos mísseis em 1961. A partir de então, Cuba se torna atrelada ao que nós chamamos a órbita soviética. E não seria demais destacar que em 2016 o presidente norte-americano Barack Obama visitou a ilha, sinalizando não somente uma aproximação entre os países, mas também uma gradativa distensão econômica dentro da ilha. O ano de 1979 já foi iniciado com a Revolução Islâmica. O Shah Reza Pahlavi, cujo governo tinha uma tendência liberal e também ocidentalista,
foi destituído pela ascensão do Ayatollah Khomeini, que no primeiro momento teve apoio tanto das forças de esquerda e também democráticas para, no segundo momento, consolidar a chegada dos ayatollahs ao poder. A Revolução Islâmica foi decisiva tanto para os rumos da guerra Irã-Iraque, como também para repercussões internacionais. Afinal de contas, a nacionalização das reservas de petróleo provocaram a segunda crise do petróleo. A primeira foi aquela em 1973. A segunda crise do petróleo, em 1979, particularmente para nós, brasileiros, foi decisiva para a crise do milagre econômico, isto é, a crise da falsa euforia econômica estimulada, em grande parte, pela intervenção estatal na economia. Bom, tanto a crise do petróleo de 73 como para 79 e, consequentemente, a crise do chamado milagre econômico brasileiro foram, então, responsáveis pela crise do regime militar. Explico melhor. A partir do ano de 1974 e depois de 1978, votar no movimento democrático brasileiro era dar um voto em direção à redemocratização. Por esse motivo, é também preciso levar em consideração o avanço dos setores civis brasileiros, seja na forte presença popular no velório de Vladimir Herzog, em 1975, seja no forte apoio institucional da CNBB, ABI e OAB, isto é, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a Associação Brasileira de Imprensa e da Ordem dos Advogados do Brasil, junto à Lei de Anistia, em agosto de 1979, que então contribuíram para o chamado processo de distensão lenta e gradual do autoritarismo brasileiro. Distensão essa que também é chamado de descompressão do autoritarismo, e é um tema significativo que nós vamos elaborar melhor no nosso próximo vídeo de revisão de Sociologia. Chegamos então ao ano de 1989, um divisor de águas na história mundial, pois há 30 anos atrás houve a derrubada do Muro de Berlim. O Mauer foi construído a partir de agosto de 1961 pelas forças soviéticas e por quase 30 anos simbolizou justamente essa dicotomia, ou melhor dizendo, essa separação em dois blocos, o capitalismo e o socialismo, e pautou a diplomacia mundial por uma lógica belicista, militarista. O fim da Guerra Fria deu início ao que chamamos de nova ordem mundial. Em outras palavras, consolidou o avanço da agenda neoliberal. O neoliberalismo é um sistema econômico que foi defendido através do Consenso de Washington. As expressões políticas desse consenso são o governo de Margaret Thatcher, a primeira ministra da Inglaterra entre 1979 e 1990, e o governo de Ronald Reagan nos Estados Unidos. Bem, esperamos que vocês tenham gostado dessa rápida revisão dos principais temas de 2019, sejam as atualidades e também as efemérides. Vocês podem encontrar com maior profundidade abordagens a respeito desses e outros temas lá no nosso canal, no Vestibular em Cena. Continue nos acompanhando aqui no Politice. Na próxima semana voltaremos com vídeos que vão tratar das atualidades e abordagens de filosofia e sociologia. Um forte abraço e bons estudos para vocês. Até logo. Tchau, tchau.